Olá, bom dia, boa noite, muito bem-vindos a mais um encontro dos domingos à noite aí no Brasil, do Grupo Ansiedade. Muito obrigada sempre, Fábio, pelo apoio. Ana Paula, que é uma querida psicóloga, também tem acompanhado muito o trabalho dela, gratidão. E estamos falando hoje sobre pontos de liberação emocional. Não sei se vocês já viram falar, mas como nós temos construído esse espaço sobre a psicossomática, né? Entre as emoções e entre o corpo. Hoje nós falaremos dessa percepção, dessa memória que fica embutida no nosso corpo e que como nós podemos liberar essa informação e transformar em saúde. Tudo bem? Então, a psicossomática, como nós temos falado já há algum tempo, ela traz as emoções, ela traz a mente, ela traz o corpo, ela nos convida a perceber quais são os sintomas que cada um de nós apresentamos e o que esse sintoma apresenta para o corpo. Tudo bem, Thales? Seja muito bem-vindo. Agradeço, né, sua presença essa noite, muito obrigada. Aqui para mim é dia, né? Aqui no Japão, essa semana foi bem diferente para a gente, porque foi um tufão, então aqui estamos meio em estado de alerta, então por isso que eu fico sempre na sala, né? Porque tá bem intenso, assim, depois a gente tem que se tomar cuidado, né? Os tufões aqui, eles vêm passando, assim, durante 3 dias e vai mudando toda a dinâmica aqui do Japão, né? Então também tem essas coisas diferentes, animadas por aqui que a gente tem que se adaptar. Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho da psicossomática, né? Esses pontos de liberação emocional, eles condizem a ideia, né, que no nosso corpo, tudo que nós pensamos e tudo que nós sentimos, ela fica no nosso corpo. Isso se torna uma memória. E essa memória, ela se torna sintomas. Então, nós falaremos hoje sobre esses sintomas que estão que ficam no nosso corpo, né? E que como nós podemos liberar. No nosso corpo nós temos diversos campos de movimento, né? Alguns sintomas que vocês citam, que é, por exemplo, a angústia, a ansiedade, o aperto no peito, a dor nas costas, os tremores, tudo isso são sintomas da psicossomática. São sintomas que é quando a mente fala para o teu corpo, olha, vamos prestar atenção e vamos mudar esse padrão funcional. Então, a partir do momento que eu entendo o meu padrão funcional e que eu entendo que eu tenho uma possibilidade de tratamento, eu começo a buscar esses recursos internos. E essa técnica ela chama especificamente de Emotional Freedom Technique, EFT, e é uma técnica que é alinhada à medicina tradicional chinesa, então nós vamos buscando em fontes mais complexas, um conjunto de pontos que teoricamente são simples, mas os resultados são muito bons, e que você pode trabalhar na sua dia a dia, pode trabalhar para o seu melhor bem-estar. Tudo bem? Boa noite, Rosinei. E aí vocês vão me trazendo quais são os sintomas que vocês têm sentido, o que isso significa para vocês, que é muito importante, né? Essa autoobservação é muito boa. E como que essas memórias elas ficam no corpo, né? Então, assim, temos processos mais agudos que são pontuais. Então, por exemplo, se você sentiu ansiedade e essa memória ela tá aguda, né? Então, assim, eu senti ansiedade, senti a minha mão transpirar. Se isso foi pontual, então isso significa que ela fica mais fácil de trabalhar. Agora, passou de 6 meses, essa doença ela vai ficando mais crônica, ou seja, ela fica instalada no corpo. E quando ela se instala no corpo, nós precisamos de mais tempo de tratamento, que é mais tempo de retomar essa saúde, tirar esse processo de tensão e voltar para um processo saluto. Porque o nosso corpo ele vai se adaptando e vai se desenvolvendo a cada situação. Então, por exemplo, se o seu corpo, você sentiu um processo de ansiedade, isso foi uma ansiedade pontual, e não houve um cuidado, porque geralmente falar isso passa, na segunda e na terceira vez, ele vai dar sinais e alertas mais intensos para você prestar atenção nisso. E aí isso vai gerando uma adaptação em todo o seu corpo, um chamado cada vez mais forte, que aí são esses milhares de sintomas mais agressivos que acabam tendo, para você se despertar e olhar para poder se cuidar.
né? Tudo bem, Aninha? Boa noite. Eu vi sua mensagem, fico feliz de você estar por aqui, né? Então, Rosimeire, por exemplo, se você tem muita ansiedade, é porque diversas situações demonstram perigo. E esses seus pontos de alarme, essa sua percepção de alarme, fala, opa, esse momento, esse movimento que ela faz acaba gerando uma insegurança. Então, para eu preservá-la desse processo, somente falando para você, para eu preservá-la dessa exposição, eu vou gerar um sintoma, porque isso é tóxico. Porque, por exemplo, se você estiver cansado, assim, você começou a academia hoje, você não vai pegar 150 quilos, não é verdade? Então, por que nós pegamos uma carga de rotina, uma carga emocional de 150 quilos se nós não estamos preparados, né? Quando você faz um trem desse, numa academia você se lesiona, né? Você fala, nossa, eu fiz força, não sei o quê. Mas quando é na nossa rotina, quando é nos nossos relacionamentos, isso fica meio... não tem uma margem, né? Não tem como falar, poxa, eu vou fazer mais atividades em menos tempo, isso eu vou me sobrecarregar, mas tudo bem. Né? Mas tudo bem como assim, né? Qual que é o sintoma de tudo bem e o sintoma de não estar tudo bem? O sintoma de quando você está tudo bem é que você fica relaxada, você sente prazer, que isso é gostoso. Tudo bem, Liliane? Ai, que bom que você chegou. Super bem-vinda. Então, quando você faz essa sobrecarga pessoal, o teu corpo ele reage. E isso se torna uma memória. Então, todas as vezes que você se expor a uma situação que seja negativa a você, o teu corpo vai dar um alarme. E essa memória, cada vez mais, ela vai se liberando, né? Então, a EFT, ela traz esse convite, né? De você sentir o teu corpo, perceber as suas mudanças, perceber quais são as defesas e diminuir essas defesas, diminuir essa tensão, né? Se sentir mais à vontade no seu meio. Mas é sempre muito importante entendendo o que você está sentindo, né? Então, a EFT, ela traz isso, Emotional Freedom Technique, então é uma técnica de liberação emocional, que é aquela emoção que você vai se sobrepondo e sobrecarregando o teu corpo, ela pode ser estimulada e isso ser liberado. E isso vai gerar um processo positivo e saluto, porque ele vai contra o processo de ansiedade, ele vai contra o sistema psicossomático e ele vai a favor do fluxo, da liberação e do recomeçar. Então, essa técnica, ela é uma técnica embasada na medicina tradicional chinesa, mas eu gosto muito dos europeus, né, principalmente dos franceses, porque eles têm um dom de pegar algo complexo e transformar num processo, num protocolo simples de fácil aplicação. E é isso que o EFT ele foi feito. De milhares de pontos da medicina tradicional chinesa, selecionaram alguns de poder de tratamento efetivo, que aí, se você aplicar no seu dia a dia, você acaba se tornando mais saúde, você consegue liberar essas emoções. As emoções patológicas, elas geram dor, né? Quantas vezes, eu acho que eu já comentei com vocês, eu trabalho com um amigo meu que é cardiologista, e ele fala, Mayra, 80% dos meus pacientes, eles não têm nenhum sintoma, eles têm um sintoma clínico, mas eles não têm nenhuma alteração nos exames, e eles sentem a dor cardíaca. Por que eles sentem a dor cardíaca? Porque é uma emoção, porque é uma memória que contrai tanto aquela musculatura do coração que gera um sintoma, né? Então, né, a mutilação da dor. Eu já tive alguns pacientes que passaram por isso, e o que acontece? Dois processos. Quando você porque a dor emocional, ela é uma dor que não é mensurável, como eu falei para você. Se você vai na academia hoje, assim, sem preparação nenhuma, e você pega 150 quilos de peso, você vai machucar sua coluna, você vai estourar teu braço, você não vai andar durante uns 3 dias, né? Então, assim, isso vai gerar um sintoma físico. Só que o processo emocional e espiritual, eles não têm um limite. Então, você vai cedendo o seu tempo, vai cedendo as suas emoções, você faz coisas que não são alinhadas aos seus valores, e aí você vai
sendo contraditória, e aí isso vai doendo o teu corpo, né? Isso vai doendo as tuas emoções, isso daí vai te esgotando, e você não vai tendo, vai medindo isso, né? Um dia você vai ter dor, outro dia você vai ter ansiedade, outro dia você vai ter angústia, no outro dia você vai ter falta de ar, até se cortar, porque o se cortar é falar, gente, isso é real. Eu preciso sentir, porque a apatia física que leva um processo intenso emocional é muito grande. Porque você bloqueia os seus níveis sensoriais de tato, paladar, cheiro, audição, né? Por um sintoma físico, né? Então, assim, fica tudo tão clausurado lá dentro que é difícil você trabalhar o externo. Então, vamos trabalhar esse externo. Esses pontos, eles são superficiais, mas eles têm uma resposta profunda positiva. Lembre-se, tudo acontece no nosso cérebro. O pensamento, a criatividade, a interpretação, o pensamento, a emoção, a bioquímica, tudo acontece no cérebro, né? O cérebro, ele é uma máquina maravilhosa. E esses pontos que eles são externos, eles agem sobre o nosso cérebro e vai para o nosso corpo. Então, nós vamos entregar uma informação positiva para o nosso corpo, para ele poder transformar em uma sensação positiva no nosso cérebro, influenciar aquela sensação negativa e liberar. Então, isso que nós fazemos de liberação emocional. Nós somos seres emocionais pensantes, não somos seres pensantes emocionais. Então, assim, nós precisamos de afeto, de autocuidado e de entender os nossos limites emocionais. Tudo isso é muito novo, né? E acredito que seja um caminho para recomeçar. Fisgadas no peito, né? Então, por exemplo, Liliane, essa parte que você sentiu muito afetou o seu nervo trigêmeo. Então, assim, às vezes a tensão da ATM, uma constrição da cervical, né? Tem aqueles pontinhos da semana passada que eu passei que são bons, ajuda a aliviar, né? Porque quando você faz esse movimento, você pega o quê? Você pega o seu nervo vago, que ele sai da parte superior do cérebro e ele vem para a parte cardiológica, e você prende a sua ATM e prende o seu nervo trigêmeo. Então, é um sintoma que ele é bem físico, mas ele atua mais na parte neurológica. Então, isso daí é importante você fazer relaxamento, alongamento, ritmo basal. Esses alongamentos e os pontinhos de hoje vão te ajudar bastante, tá bem? Então, vamos começar a passar. Qualquer dúvida, então, procure fazer tratamentos mais dessa linha. Porque, assim, você está mais na psicossomática, na verdade, do que na fisiologia. Né? A fisiologia, ela tem um ritmo que você precisa ter, por exemplo, na situação que você sente isso, se você for fazer seu exame de cardiológico, aí você vai ter lá uma taquicardia, né? Porque teve o momento que te gerou essa ansiedade, né? Então, precisa ter esse ponderamento e é legal você ir buscando esse entendimento, tá bom? Mas você vai ver, conforme você vai buscando essas novas informações, esses novos momentos, que você vai se conhecendo, criando recursos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, mais firme você vai ficar no teu eu. Você cria um limite cognitivo que nós chamamos, que assim, nós temos um limite físico, né? Então, o meu corpo físico é o meu limite físico em relação ao seu. Se você chega na outra pessoa e você toca a outra pessoa, você entrou no limite físico dela. Tem pessoas que gostam, né, se sentem acolhidas, tem pessoas que não gostam. A mesma coisa é no mental, né? Então, às vezes, nós conversamos assuntos que são interessantes, então nós entramos no campo mental da outra pessoa, mas também pode ser invasivo. E aí você pode sentir uma invasão no seu campo mental. Ou no teu campo emocional, né? Muitas mães ficam muito cansadas, que falam, poxa, os meus filhos não me escutam, os meus filhos não me ajudam, meu marido não me ajuda, minha esposa não me ajuda. E o que isso faz? É uma invasão ao corpo físico e ao corpo emocional. Uma coisa muito sutil, tá, gente? Eu sei que tem muito mais profundo, tem situações muito mais complexas, tá? Mas aí, o que acontece isso? Né? Isso é importante porque você começa a perceber que você fala, opa, peraí. Então, isso também é uma violação do meu corpo emocional, porque é o meu valor, né? Se eu sou uma pessoa que eu cuido da casa e eu acabo não valorizando isso em mim, como que eu vou pedir para o outro valorizar isso? Então, valorize você primeiro, o seu espaço. E faça-se ser ouvida
ou faça coisas que são importantes para você. Porque aí quando você margear o teu corpo físico, margear o teu campo emocional, olha, daqui para frente eu não tenho nem estrutura. Então não passe desse limite. Quando você estiver sobrecarregada, você fala, olha, eu vou até aqui. Daqui para frente, outra comunicação, outra conversa, outra opção. E começa a buscar outras opções, né? E aí você vai vendo que quando você coloca-se no seu papel, o outro coloca-se no papel dele. Mas se você sempre se adapta ao papel do outro, o outro se adapta também ao papel e vocês perdem a identidade. Então, reconstruir a identidade é muito importante. Então, vamos voltar para os pontos. Né? Isso aqui é assunto gostoso que vai, né? Então, e eu fico muito contente de compartilhar para vocês. Salomé, tem o curso de inteligência emocional que eu faço. É um curso que eu desenvolvi no Brasil, aqui no Japão. Ficou muito mais desenhado, porque aqui a inteligência emocional para eles é uma coisa muito forte. Né? Tudo bem, Kátia? Muito bem-vinda. Então, a inteligência emocional para o japonês, ele é um respeito com ele, um respeito com a sociedade, né? É um pouco, Thales, porque assim, aqui no Japão, assim, nós brasileiros, nós somos muito mais espontâneos e emotivos. Então, a nossa inteligência emocional natural, ela é muito menor, porque nós temos uma inteligência, nós somos mais emocionais. Então, buscar a inteligência como recurso é difícil pra gente. Porque, por exemplo, no Brasil, né? Ou eu amo, ou eu odeio. Né? Se a pessoa é legal comigo, eu sou legal com aquela pessoa. Então, isso é simpatia. E simpatia, ela não é empatia. Aqui no Japão, eles são extremamente alinhados à inteligência emocional, mas eles têm poucas emoções. Então, eles gostam do nosso afeto brasileiro e nós nos surpreendemos com a inteligência emocional dele. Então, é sempre o equilíbrio, né? Então, eles aprendem muito conosco, né? Com a parte da emoção, e nós aprendemos a ser um pouco mais, desenvolver mais a nossa inteligência emocional, né? Aqui, por exemplo, se você veste vermelho e azul, não tem problema. No Brasil, nós ainda temos um pouco assim, sabe? Se eu gosto de amarelo, eu vou andar com as pessoas que gostam de amarelo. Não é isso? Então, assim, é um aprendizado interessante que a gente tem dos dois lados, né? Da empatia, que é de se conectar com o outro, independente da história do outro, independente da nossa história, mas na construção. E eles aprendem da simpatia, que é mais da afetividade, do cuidado, do carinho, então tem trocas. Mas é muito importante a inteligência emocional. Depois que eu comecei a estudar a inteligência emocional, a qualidade das relações, a qualidade dos desenvolvimentos pessoais, até mesmo na estruturação dos atendimentos, foi muito diferente, porque a pessoa ela começa a se entender como o ser emocional, entender as suas emoções e como isso atua no físico, como gera doença, como gera saúde. Então isso foi muito gostoso, essa construção, assim, esse aprendizado. E aí a gente começou a fazer um desenho diferente, né? Você acha que quando deixamos de fazer alguma coisa que gostamos, perde a essência e ansiedade? Sim. Vou te contar o porquê. Porque assim, a tua mente, o teu eu, ele vai chamar para as coisas que você tem vontade, para a sua essência. Você pode, assim, por exemplo, você pode se transformar. Então, assim, quando você era adolescente, você gostava de sair para balada. Mas hoje, assim, as coisas vão mudando e você prefere ir para um barzinho com música acústica. Vou colocar um exemplo. Então, você se transformou perante as suas experiências e você está num lugar diferente, mas não é um lugar que seja ruim. Agora, se você vai se anulando, vem a ansiedade e chama na tua alma para o que você tem que viver. E aí você fala, mas eu não sei o que está acontecendo, eu não sei porque eu não estou dormindo, eu não sei o que eu estou fazendo. E é aquele chamado da alma para viver quem você é. Tipo, olha, você não está indo para o caminho que condiz com a sua essência. Né? Você mudou tanto que você não sabe quem você é. Então, a partir do lugar que você está feliz? Talvez você olhando, e você fala, nossa, não é que eu estou feliz? Não é que eu gosto disso que eu estou vivendo hoje? Ou talvez você fala, eu preciso ainda de algumas mudanças.
né? Então, eu acho que essa variação, tudo bem, Salomé, um beijinho, um beijão para você, você é uma querida, tem me acompanhado tanto, eu também fico feliz de você estar bem, viu? Então, Carol, a gente fala que esse é um processo do despertar, né? Um processo assim de você reconhecer as suas qualidades, de reconhecer o teu momento, de reconhecer o teu eu, os teus valores, o teu potencial, né? Tem alguns momentos na vida que a gente tem que abrir mão do que a gente gosta, se adaptar às situações, e tem momentos que a nossa psique ela vai se fortalecendo e a gente às vezes nem percebe que é essa força e vai querendo tomar o nosso espaço. Falando, nossa, eu quero meu espaço. Eu quero meu espaço físico, meu espaço mental, eu quero colocar a cortina que eu quero na minha casa, eu quero colocar a flor que eu quero no meu, né? E aí você vai falando, nossa, eu quero viver os meus sabores. E aí essa jornada que se inicia, que é do autoconhecimento, é muito gostosa. De você se reconhecer, tá bem? Tem que aprender. O relacionamento tóxico, ele faz parte da nossa vida. A gente tem que aprender os nossos limites. Porque quando você estrutura o seu limite, pode vir a toxicidade que for. Você fala, ah, então tá bem, ok, né? Então tá bom, depois a gente se fala, não tem problema. A pessoa vem e fala um monte de coisa e fala, nossa, espero que um dia a sua vida melhore. Né? Então, assim, você tem que não se envolver, assim, se fragilizando. Mas aí, eu acho que com certeza isso é um processo de conhecimento. Você precisa limitar o teu eu, você precisa fortalecer o teu eu, que aí, literalmente, o que vem de fora, você ainda ajuda a se transformar. Porque quando as pessoas veem que você tá bem, elas começam a ficar curiosas. E aí vocês despertam essas pessoas também, tá bom? Então, vamos lá para as técnicas de liberação emocional. Como que vocês fazem a liberação emocional, né? Então, primeiramente, a liberação emocional, como eu falei para vocês, é uma técnica que foi embasada na medicina tradicional chinesa, mas como eu adoro os franceses, eles pegam uma técnica complexa, fazem um bom protocolo, e aí a gente consegue trabalhar de uma forma mais direcionada. E essa é o Emotional Freedom Technique, que é a liberação de emoção através de pontos fisiológicos no nosso organismo. Esses pontos, eles contêm algumas informações e a gente vai fazer uma pontuação, a gente vai fazer um estímulo nesses pontos, liberar essas emoções e gerar bem-estar, né? Então, vamos lá. Vou tirar aqui o óculos, que aí eu posso ajudar vocês a passar pelos pontos. O primeiro ponto, ele é nessa parte superior, a gente já trabalhou ele na medicina chinesa, tá? Então, esse pontinho. Então, primeiramente você senta, respira, relaxa um pouco o corpo, né? Faz uma inspiração completa, bem gostosa, né? Então, sente seu corpo, relaxa um pouquinho. Nesses pontos, nós utilizamos as duas mãos, tá bom? Então, vão ser 20 estímulos de percussão sobre os pontos, né? Então, por favor, vocês que chegaram, se puder dar um like na página pra gente, deixa o seu comentário, a gente está conversando sobre esses pontos, tá bem? Você estimula com esses 2 dedos 20 vezes. Depois que você estimulou, você para um pouquinho e percebe o que veio no seu corpo. Se veio alguma imagem, se veio alguma percepção, e você deixa esse pontinho se abrir. Esse ponto, como eu já falei, ele trabalha muito com os pensamentos, com a criatividade, e é um ponto entre os olhos, então ele te ajuda a clarear também a visão, ele estimula essa vitalização, tá bom? O segundo, né, ele é esse lateral, ele trabalha com aqueles pensamentos ruidosos, então ele é aqui nessa bordinha, você vai sentir que aqui tem um buraquinho, né, aqui dos dois lados, então você estimula aqui também, em percussão, como se fosse uma batidinha de banda. Aqui ele vai tirar aquelas memórias de peso, de culpa, principalmente culpa, né? Culpa de estar, culpa de agir, culpa de, né, emocionais, culpa de não dar conta, né? De novo, parou. Sente, percebe o que veio no teu corpo. Algumas vezes eu indico fazer até de olho fechado, que às vezes você vai fazendo e como libera uma emoção, às vezes você vê até a imagem
daquela memória. Teve uma paciente que uma vez a gente fez, ela viu um momento que alguém gritou com ela quando ela era nova e ela não lembrava daquilo, mas todas as vezes que o chefe dela falava alto com ela, ela ficava com medo. E quando ela fez esse movimento, veio essa imagem, ela falou, nossa, eu nem lembrava, mas de alguma forma aquilo ficou no corpo, né? Então vamos lá, mais um ponto. Esse é da visão, né? Logo abaixo do olho, você põe um dedinho aqui embaixo. Aqui trabalha com o ver e enxergar. Então, como você vê o mundo e como você enxerga. Às vezes você tem uma percepção alterada da realidade, você não entende o porquê. E quando você libera aqui, você pode liberar alguma coisa que você viu que você não gostou, algum choque que você teve, né? Alguma cena que para você foi forte. Ele também libera muito aquela coisa visual do dia a dia, né? Que a gente recebe. Oh, que belezinha. Muita saúde, Salomé. Que ele seja muito acolhido. Linda. Viu? Vai guardando, né? Depois você faz uma oraçãozinha para ele, tá? Esse daqui é um ponto de ressuscitação. Então, assim, todas as vezes que você teve um momento na sua vida que você falou, preciso recomeçar, esse é um ponto que você pode sentir, né? Então, ele é um ponto que guarda essa memória do prazer, do recomeçar, do ter que gerar mais força. Então, você pode fazer esse estímulo aqui. Você estimula e vai liberando. Olha, para mim, a sensação que deu foi na garganta. Eu comecei a fazer, fez uma... abriu um arzinho gostoso aqui na garganta. Então, provavelmente, algum sapinho que a gente engoliu. Vamos lá. Tudo bem? O que vocês estão achando desse ponto, desses pontos? Esse agora, o ponto aqui de baixo, ele é o ponto da fala, da expressão, do eu quero, eu posso, eu consigo. Então, sabe quando você faz assim, acho que não vai dar certo? É quando você vai travando, quando você vai tirando a sua força pessoal, né? Tudo bem? Ah, que bom, Carol. Tudo bem, Andréia? Esses pontos, eles ajudam bastante, porque vai trabalhar com medo, insegurança, ansiedade, tristeza, né? Angústias que estão no corpo, para liberar. Sentiu no ouvido, que interessante. Aqui ele trabalha muito isso com a insegurança, né? Então, fazer aqui a liberação desses pontinhos. É normal porque assim, você pensa que há quanto tempo que estão essas informações? Então é como se você estivesse tirando um peso, então você vai ficando mais leve e o teu corpo ele vai ter um tempo, ele tem 7 dias de adaptação dessas informações. Então o que a gente está fazendo hoje ainda age por 7 dias desse reequilíbrio, tá bem? É normal sentir sono. Tem aqui a clavícula ossinho, né? Esse é o ponto da sanidade. Então, assim, eu sou, né? Eu tenho o meu poder de ação, eu estou no lugar que eu quero, eu estou no lugar que eu posso, eu mereço ser feliz onde eu estou, eu mereço ser reconhecida por quem eu sou, eu mereço ser feliz, né? Então, traz esses pensamentos positivos e você estimula. Ah, que delícia, Carol, faz sim, é muito gostoso. Você faz esse ponto e você sente essa abertura no teu coração. Eu tenho esses pontos no blog, depois eu vou postar para vocês, tá? Eu tenho esse artiguinho para vocês. Aqui você vai estimulando. Ok, como você sentiu nesse eu posso, eu quero, eu vou, eu consigo, eu mereço ser feliz, eu mereço viver o que eu posso na minha totalidade, né? E aqui é o karatê, né? O karatê é um ponto de autodefesa, é um ponto que às vezes quando a gente fica inseguro, o que a gente faz, né? Quando a gente se prende, é uma insegurança não do não acreditar em mim, mas eu não fazer o que eu preciso fazer. Ou talvez o ponto da procrastinação, né? Quando você tem muitas coisas na mão e você não consegue mensurar isso, então aquela coisa da perda, da frustração, né? A gente vai trabalhar nesse pontinho do karatê.
Ele é bem debaixo do dedinho, ó. Aqui ainda tem uma veia minha aqui que fica bem facinho de ver. Tem aqui a veia debaixo do ossinho, tá? E aí aqui você vai estimular. E você estimula do outro lado 20 vezes novamente. E aí você vê assim, nossa, o que você sentiu? Como que foi o lado esquerdo, do lado direito? Como que foi esse equilíbrio entre esses dois braços, entre essas duas sensações? Né? Então, André, esses pontos eles ajudam muito, né? Até mesmo a resposta dos calmantes, porque os calmantes eles têm essa função neurológica, mas eles não trabalham a liberação dessas memórias. Esses pontos você pode aplicar para liberar essas memórias, e aí o teu corpo, inclusive, a reagir, né? De uma forma mais equilibrada à medicação, né? Empacou, né? Daqui a pouco eu volto. Tá bom? Aqui, esse pontinho entre esses dois dedos. Esse é de pressão, né? Então você vai pressionar. Ele ajuda muito no não conseguir dizer não. Sabe aquela pessoa passiva, né? Tem uma frase que é clássica na clínica que a gente fala: pequenas permissões, grandes invasões. Então, esse daqui é para as pessoas que precisam fazer não. Tipo, não passa do meu limite. Eu não quero, eu não consigo, não me faz bem, não tô afim, tô com sono, quero dormir. Ou eu quero fazer outras coisas, né? Limites. Então, esse pontinho. E aí você estimula. Isso, e você fala, poxa, eu sou um ser único. Eu até escrevi um artigo esses dias que é Acredite em Ti Mesmo. Que é assim, a vida, você tá aqui para se aperfeiçoar, para se conhecer, e você faz o seu melhor nas condições que você tem, então você merece ser feliz na sua vida, né? Você impacta muitas pessoas na sua vida. Então você sim é merecedora de toda a sua história, da sua vida, da sua felicidade, né? E quando você está bem, todos aqueles que você ama, que está ao seu redor, eles se sentem bem. Né? A gente aprendeu de alguma forma, de algum momento na vida, que a gente tem que fazer pelo outro, para o outro ser feliz. Mas quando nós fazemos juntos com o outro, nós dois podemos ser felizes. Então, integrar essa felicidade é um objetivo de vida, né? Aqui, olha. E aí você estimula esse pontinho, que é um pontinho do limite, do não. Geralmente, algumas pessoas sentem até uma vontadezinha de chorar nesse ponto, porque começa a perceber os momentos assim que não tiveram esses limites, né? Então, às vezes dá um cansaço no braço, um cansaço na escápula, às vezes pode dar até uma vontadezinha de chorar, isso é normal, tá? Aqui. E aqui ele auxilia então nesses limites. Tá bom? Então aí você depois termina, relaxa, coloca as suas mãos sobre as suas coxas, sobre as suas pernas. Inspire e vai sentindo e percebe qual a diferença de antes e de depois, tá? Eu vou repassar os pontos com vocês. Então, primeiro esse aqui de cima, né? Para limpar os pensamentos, a criatividade, né? Permitir essa flexibilidade pessoal. Aqui são daqueles pensamentos ruidosos, que são daqueles pensamentos de culpa, aqueles pensamentos de estresse. Aqui ele trabalha aqueles pontinhos, né, de emoção, daqueles pontinhos de ver entender, ver compreender, ver não gostar, essa informação tão negativa que nós temos no dia a dia, né? Para limpar essas toxicidades, né? Tem coisas tão bonitas no mundo. Leia sempre um verso bonito, né? Veja algo bonito, veja um clipe bonito. Começa a trazer outras informações, né? Isso também é realidade, né? Existe uma realidade bonita também que a gente pode viver, tá? Aqui, que é o Survival, então aquele momento que você achou que não fosse capaz e você se surpreendeu, então assim, essa cicatriz da vida. Né? Aqui, que é um ponto importante, que é da insegurança, de não se expressar, de não falar. Aqui, eu quero, eu posso, mereço, eu consigo, né? Entre as escápulas.
E aqui nas mãos o karatê, né? Daquela insegurança de não conseguir falar o que quer, se posicionar, né? Então aqui a karatê já relaxa, resolve, né? Ou vai ou não vai. Também é bom. E é interessante, né? Que essa leveza do falar, dessa leveza terapêutica, eu aprendi na China. É uma das casas do bem-estar, né? É o ser feliz, é o ser alegre, é o ser espontâneo. Antes eu era tão metódica na clínica e eu achei tão interessante nesse processo da leveza, da espontaneidade, achei que foi uma força tão positiva de alegria e você transmite alegria para as outras pessoas assim. Então busque um pouco mais de leveza, um pouco mais de felicidade, de dar risada no seu dia a dia, isso ajuda. Isso quebra e fortalece quebra muitos paradigmas e fortalece muitos relacionamentos, né? Você trabalha com a criança que tem em você e você consegue falar com uma outra criança, né? Eu trabalhei isso com um autista, né? O autista tem que ser muito lúdico para trabalhar, né? Aqui, entre esses dedos, que é o do não, né? Esse é o meu limite, isso eu não devo, até aqui eu consigo, daqui para frente alguém ou vai ter que me ajudar ou vai ter que se responsabilizar. E aí aqui geralmente pode dar uma sensaçãozinha de choro, né? De angustiazinha, mas você vai fazendo isso, você pode fazer isso durante 21 dias seguidos, que isso libera essas emoções, né? Então, como que você faz? Você repete essa sequência durante 3 vezes, durante 21 dias, que faz um processo de reprogramação celular. E quando você faz isso, você gera essa leveza, essa limpeza do seu metabolismo e das suas emoções. E você começa a perceber como você estava se sentindo antes e como que você vai se sentir agora, né? E é interessante que até mesmo, eu sempre faço um diário de sonho nesse período, porque tem memórias que elas se ativam conscientemente e tem memórias que se ativam inconscientemente. E elas podem vir através dos sonhos. Então, se você quiser começar a fazer esse diário dos sonhos, você já vai percebendo a mudança da história desses sonhos, uma finalização, tá bem? Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu conversei com o Fábio, a gente vai ter um programa em conjunto, que eu editei, né, um processo para tratamento de ansiedade em grupo. Ele é online, então todos podem participar. Eles serão 3 encontros. A gente vai decidir a data, é um evento gratuito e nós vamos falar sobre ansiedade, tratamento, condutas que são muito importantes para esse bem-estar, para vocês poderem se conhecer, para vocês poderem passar esse material para as pessoas que convivem com vocês e que também às vezes é um mistério, que é a ansiedade. E aí depois eu passo tudo com maiores detalhes, que eu acho muito importante para vocês ter esse conhecimento, né? Então, utilizem muito esses pontos. O nosso corpo, ele é memória, o nosso corpo, ele é informação, o nosso corpo, ele é expressão. Tem um artigo internacional que ele diz que 55% da nossa comunicação é corporal, então, às vezes, né, os 35% que são da fala, eles não são expressados, mas o nosso corpo, ele diz muito, ele se comunica muito e ele se expressa com uma grandiosidade muito grande. E quando ele não se fala, ele se faz entender, que é onde são os sintomas. Os sintomas, eles são para vocês tomarem conta do seu corpo, do seu limite, se conhecerem, mas também é para o outro acolher. Então, tomar cuidado, ter interpretação com muito carinho, é uma forma de gerar esse cuidado pessoal, tá bom? Espero que vocês busquem esse cuidado. Esses, né, pontos, eles são fantásticos, vocês podem usar em vários momentos, inclusive em momentos de crise, né? Que aí isso também libera esses processos pessoais. E aí você começa a liberar essa emoção, tirar esses processos do seu corpo. E eles auxiliam muito na ansiedade, eles auxiliam muito na insônia, né, no medo, na insegurança. Isso fortalece o eu pessoal. Quanto menos informações e memórias traumáticas nós temos no nosso corpo, mais leve fica a nossa bagagem de vida. Então, eu espero que vocês aproveitem, utilizem bastante esses pontos. Se vocês tiverem alguma outra
algum outro interesse, algum outro tema que vocês tenham vontade de saber, vocês podem escrever que eu respondo, tá bom? Muita gratidão, um abraço imenso, uma ótima semana. Projetem a sua semana com as coisas boas que vocês querem fazer, com as novas possibilidades. Coloque um desafio pessoal. Coloque um por semana, por exemplo, essa semana eu vou melhorar a minha alimentação, né? Eu vou tirar um tempo mais gostoso para me alimentar e construa esse momento aos poucos, tá? Essa semana eu vou falar um não, eu vou conseguir, se não disser não, pelo menos não aceitar algo a mais, né? Falar, olha, não consigo, né? E aí você vai construindo esses eus. Essa semana eu vou colocar para me conhecer. Eu vou me conhecer em uma qualidade por dia, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, a espontaneidade, vou trabalhar junto. Eu vou pegar o meu valor, intuição, criatividade, e eu vou começar a desenvolver isso melhor com as pessoas, a dar audição, né? E aí você se coloca no lugar onde você se conhece, que você se valoriza, e peça o feedback das outras pessoas, né? Porque as pessoas às vezes elogiam e falam, não, imagina. Você fala, não, que legal, obrigada por me falar isso, eu fico feliz de passar essa impressão a você, né? Que bom que você vê essa qualidade em mim, fico muito contente, grato por isso, que aí você se apropria do seu eu, das suas forças pessoais, tá bom? E aí você se sente mais confortável e confiante. Um grande abraço, muita, muita, muita saúde, que seja assim uma conquista esse dia de vida, que vocês se preparem de corpo, coração e emoções para a sua semana e que seja muito feliz. Um beijo grande, Samaira Cordeiro.